Deus nos abençoe, agradeço o convite, peço a licença para aqui estar, peço a licença aos mentores espirituais da casa, e eu pessoalmente peço ao meu professor e ao meu mentor que me guiem. Meus irmãos, a reflexão de hoje é uma pergunta: é possível ser feliz na Terra? De todos os tipos de cara possível aqui, tá? Um olhou, outro fez assim, outro... É possível ser feliz na Terra? Qual a tradição que a gente vem, né? Vejam, eu creio que muitos aqui conhecem ou vieram do catolicismo, conhecem o catolicismo. E tem uma oração no catolicismo chamada Salve Rainha. Salve Rainha, misericórdia. E como a terra é intitulada nessa oração, irmão? Vale de lágrimas. Não é isso? E mesmo o espírita desavisado, talvez no primeiro momento, meu irmão, ele me diria assim: não, claro que não é possível ser feliz na terra. Você não leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Capítulo 4, há muitas moradas na casa do meu pai. O que está escrito lá? A Terra é um planeta do quê? De expiação e de provas. Então já está dito, Marcos, né? Então, como é que você vai ser feliz num lugar que é para expiar e para sofrer? Então eu quero convidar vocês a olhar com um pouco mais de cuidado. Né? Uma coisa a gente aprende ao longo da caminhada espiritual. Você está muito certo e muito convicto de alguma coisa? Cuidado. Olha de novo. Né? Vocês já repararam que os santos, né, os chamados santos, os espíritos de luz, eles tinham muito mais dúvidas sobre si mesmos do que nós? Né? Porque a gente não fala para não parecer pretensioso, né? Eu venho de uma casa em Campinas, uma casa que tem uma história boa, longa, que é uma casa relativamente grande para uma casa espírita, né? Nós temos 200 trabalhadores. Eu falo, vocês não falam, mas quando eu falo assim, quem aqui acha que depois dessa encarnação vai, né? Nosso lar, apartamento com varanda de frente ao lago, quem acha que já deu conta? Tem uns que falam, não, mas no fundo todo mundo acha. Né? Então, o que a gente aprende? Quando você vê a história de Francisco de Assis, quando você vê a história de Paulo, de Pedro, quando você vê a história de Dalai Lama, quando você vê a história de Gandhi, para não ficar só na nossa religião, esses grandes espíritos, eles tinham muita dúvida sobre si mesmos. Né? Eu acho que ele está concordando comigo. Eles tinham muita dúvida sobre si mesmos. Né? Então a gente tem que aprender. Mas por que eu estou falando isso, gente? Eu perguntei se é possível ser feliz sobre a Terra. Certo? Se você perguntar isso para um ateu, a resposta é simplesmente sim ou não. Mas se você perguntar isso para alguém que crê de alguma forma, que vive a espiritualidade de alguma forma, ele vai dizer assim, aí as respostas ampliam. Porque ele pode dizer assim, não, na Terra não, mas eu preciso ser feliz em outro lugar. E isso é algo muito comum nas religiões. Minha irmã, você vai ser feliz depois. Aí você vai lá na codificação e lá está escrito que a felicidade não é deste mundo. Aí alguém fala, tá vendo, Marcos? Ó, já tem duas, expiação e prova, está escrito lá que a felicidade não é desse mundo. Não me venha falar que dá para ser feliz aqui. Mas tudo é uma questão de entendimento, né? Porque ele está dizendo que a felicidade não pertence a esse mundo. Ele não está dizendo que você não possa ser feliz. Mas, minha gente, isso é um dilema que acompanha a humanidade há pelo menos 5.000 anos. Porque o que acontece?
A gente, antes de Jesus, tinha religião que tinha um Deus, 3 deuses, 5 deuses. Religião que tinha um céu, 5 céus, 7 céus. Religião que dizia, depois que você vai morrer, você vai ficar dormindo até o dia da ressurreição. Religião que falava do Hades. Tinha uma variedade enorme de religião. Mas elas tinham uma coisa em comum. Elas entendiam que havia 2 mundos. O mundo material e o mundo espiritual. E qual que era a grande questão? Bom, então tem o mundo material e tem o mundo espiritual, certo? Como é que a gente vai relacionar as duas coisas? Como é que eu que estou aqui, com meu pezinho na terra, como é que eu vou viver sabendo disso? E aí você tinha 2 pontas, e geralmente as pontas não são boas. E não sei se vocês repararam, geralmente os radicalismos, eles se encontram. Tem um ditado em inglês que diz assim, cuidado, porque muito para leste já é oeste. Percebem? Então, bem antes de Jesus, vocês já ouviram a expressão, fala assim, não seja tão maniqueísta. Vem dos maniqueus, que era uma religião que acreditava que havia 2 deuses, um Deus bom e um Deus mau. E esse Deus mau criou o quê? A terra, a matéria, tudo que nos iludia. E o Deus bom criou o mundo espiritual. Na época de Jesus havia os gnósticos que tinham uma visão parecida. A matéria, e tudo que era da matéria, era uma coisa ruim. Era uma coisa que te contaminava, que você tinha que se manter o mais longe possível dela. Depois, outras tantas religiões vão vir, os cátaros, por exemplo, na Idade Média, eles vão dizer que o sexo era algo reprovável, que só era aceito única e exclusivamente para a reprodução, e olha lá. E se você, minha irmã, tivesse qualquer satisfação, comer uma comida, começou a gostar um pouco mais da comida, minha irmã, achou um pouquinho mais gostosa, cuidado. O senhor está com o paladar muito aguçado, sabe o que é isso? É obra do demônio. Aí eu caso com uma mineira, minha sogra é a panela do demônio, porque ela só faz comida boa, ela quer me levar para onde? Mas de um lado a gente tinha essa ponta. Então tudo que é da matéria é ruim. E qualquer coisa que você sinta um prazer tátil, visual, corporal, uma comida boa, tudo isso é ruim, tudo isso vai te afastando de Deus. Então a felicidade não está lá. E você tinha a ponta de cá. Qual que era a ponta de cá? Né? E aí você tem vários filósofos, não vou ficar aqui citando, né? Mas você tinha lá aqueles que vão dizer assim, esqueça. Sabe o que existe, minha irmã? Os átomos, as moléculas, a matéria que vai se juntando e só. Não tem mais nada. Então, se você perguntasse para essa turma, o que tem do lado de lá? Sabe o que eles respondiam? Não tem lado de lá. Acabou? Acabou. O que é a vida, minha irmã? Ela não deu sorte, juntou uma matéria lá, um átomo de carbono com um átomo, virou vida. Mas para que serve a vida? Para nada. Por que você está vivo? Porque deu sorte. E quando você morrer, morreu. Então, o que acontecia com esse grupo, com essa gente, com gente que vive assim? Mas se eu sou só matéria, você não tem nada antes, não tem nada depois, não tem nada governando o cosmos. Nós estamos vivos por Tem até um livro de um cientista materialista, cujo título do livro, para vocês terem uma ideia, o título do livro é Glorioso Acidente. Como assim acidente? Acidentalmente deu sorte, juntou o material com matéria B, surgiu uma vida. Eu tenho um amigo ateu que defende essa ideia. Eu falei, depois sou eu que acredito em milagre, né? Juntou carbono com não sei o que, vida apareceu. Quem acredita em milagre é você, eu falei para ele.
Porque você diz que a vida surgiu do nada, sem nenhuma explicação. Bom, mas o que acontece, minha gente? Qual é o caminho da felicidade desse grupo? Minha irmã, se só existe a matéria, se não existe nada antes e não existe nada depois, toda a felicidade possível que você pode ter, está onde? Na matéria. Na satisfação da matéria. Física, erótica, poder, conforto, é só o que você tem que buscar. Percebem que, portanto, a gente tinha duas pontas? Uma ponta que dizia, repugne e rejeite tudo que vem da matéria. E se você, minha irmã, estiver se sentindo muito confortável, se o sofá da sua casa for muito macio, se a comida estiver boa demais, você já começa a ficar esperta, porque estão falando no seu ouvido. Você já está sendo aliciado. Então você tem toda uma tradição que vai vindo ao longo da história da religião, em que você jejuava, em que você se martirizava, porque o corpo era um inimigo. Quem já leu as cartas de Paulo de Tarso? Ele se refere à carne como uma inimiga que o impedia, né? Tem uma famosa carta de Paulo de Tarso que ele fala: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. Como a dizer, olha como eu sou, eu sei o que é certo, mas eu faço errado. Porque a carne me corrompe. Então a gente tinha essas duas pontas. Mas aí vem Jesus. E depois de Jesus, vem os nossos irmãos espirituais maiores no Espiritismo para trazer justamente o que, gente? Um equilíbrio. A humanidade, na sua maioria, ela está na ponta de cá, tá? Ela está na ponta da matéria e do prazer material. Mesmo que se diga religioso. Porque se dizer espírita, ou se dizer católico, ou se dizer evangélico, não quer dizer nada. Me diz qual é a sua verdadeira estrutura de valores e aí eu te digo se você é espírita. Nós temos, né, parentes espíritas, católicos, evangélicos. Só fala de dinheiro da hora que acorda, da hora que dorme. A única coisa que ele pensa é em comprar um carro melhor, porque o cunhado comprou um carro e ele não tem inveja, mas ele se inspira no cunhado, vamos dizer assim, sabe? Então ele tem que comprar um carro melhor. Mas ele se diz católico. Mas isso não muda nada. E o que acontece? Nessa época, havia um famoso filósofo chamado Protágoras, que ele criou uma frase que inspira séculos e séculos de um relativismo moral. Ele dizia assim: o homem é a medida de todas as coisas. O que quer dizer isso? Traduzindo, não existe o bem, não existe o mal, não existe a verdade, não existe a justiça. Sabe o que existe, meu irmão? O homem. Então, no final das contas, quem vai dizer o que é bom e o que é ruim? Quem vai dizer o que é certo e o que é errado? As pessoas. Você, meu irmão, você escolhe o seu caminho. Não é o discurso de hoje? Não, meu irmão, faz o que você quiser. Faça o que você quiser, do jeito que você quiser, para ser feliz. Já ouviram isso? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sou professor universitário e diretor escolar. Lido com crianças de 6 a 60 anos, mais ou menos. E eu quero que vocês me ajudem. Isso que eu vou falar no caso verídico. Uma mãe, se você perguntar quem é mãe ou pai aqui, só para ter uma ideia. Se eu perguntar para a maioria dos pais e mães,
O que é que você mais quer para o seu filho? Qual é a resposta? Que ele seja feliz. Pois bem, essa mãe criou essa menina para ser feliz. Mas qual era o roteiro? É assim, minha filha, cada um é um. Cada um é único. Você escolhe o seu caminho. Essa menina tinha 15 para 16 anos. Vou usar os termos possíveis dentro dessa casa. Ela procurou a mãe e disse à mãe que ela queria abrir um canal no YouTube e outros canais em outras redes para vídeos adultos. E a mãe falou: minha filha, o que é isso? Você enlouqueceu, minha filha. E a menina, muito hábil, disse para ela: mamãe, você sempre me disse que tudo que você mais queria na vida é ver a minha felicidade. Então, isso, mamãe, me faz imensamente feliz. Isso é o que eu mais quero fazer. Então, mamãe, se você me disse que o que você mais quer é a minha felicidade, então me apoie. E aí? Se você fosse a mãe, o que você falava para sua filha? Sem violência. Sem termos impróprios, por favor. Pode dar uma cintada? Pode dar uma cintada? Veja, irmã, mas perceba a habilidade da menina. Ela pegou o discurso da mãe, não é? E sabe por que eu estou falando tudo isso? Eu estou perguntando se a gente pode ser feliz na Terra. Imaginem vocês, eu falei da menina, né? Agora eu vou pular para o reino da fábula, tá? No reino da fábula, agora temos o peixinho falante e o cachorrinho falante. Então, vou melhorar, vou pegar o... Qual é o nome do gato? Romeu. O Romeu entra aqui e aí tomou um pó de pirlim-pim-pim. Estou misturando Shakespeare com Monteiro Lobato, né? Mas não tem problema. O Romeu tomou um pó de pirlim-pim-pim, chega aqui e fala assim, vamos supor que a mãe dele estivesse aqui e fala assim: mamãe, cansei de ser gato. Como assim, meu filho? Agora eu quero ser peixe. Muitos anos sendo gato, quero ser peixe. Vou pular lá no meio do mar, vou viver lá no fundo do mar. E aí, sem mar que ele queria pular, nesse exato instante tinha um peixinho lá falando para a mamãe peixe. Mamãe, cansei de ser peixe. Como assim, meu filho? Cansei de ser peixe. Eu agora sou cachorro. Cachorro, meu filho? Eu quero ser cachorro. Vou sair, vou correr pela mata, vou subir os morros. O que a mamãe peixe falaria para o peixe? Meu filho, você vai morrer. O que a mamãe gato falaria para o gato? Você vai morrer. Sabe por quê, meu filho? Porque queira ou não queira, você tem uma natureza. Então, quando a gente ouve esse discurso, você pode ser o que você quiser. Me desculpem. Não queria decepcionar ninguém, mas tenho que dizer uma coisa para vocês. Nenhum de nós pode ser o que quiser. Porque todos nós somos a mesma coisa. Nós somos espíritos imortais. Ah, eu sou ateu. Azar o seu, você continua sendo espírito imortal. Só vai demorar mais. Você pode decidir quem você é, mas não o que você é. E assim como o peixe, se quiser viver fora d'água, vai morrer. Assim como o cachorro, se resolver ser peixe e mergulhar na água, vai morrer. A nossa sociedade está agonizando. Nossa sociedade está saudável? Olha, eu vi aqui, né? É triste, eu acho que até, não sei se eu comentei na última vez, eu estou vendo aqui, deve ter trabalho
com os nossos irmãos, né, que cometem suicídio. Vocês sabem de quanto em quanto tempo, quantas pessoas cometem suicídio no mundo, em um dia, irmãos? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. E os cálculos são o seguinte: para cada um que comete, 10 tentaram ou desistiram. No ano passado, foram vendidos mais de 25 milhões de comprimidos entre antidepressivos e ansiolíticos no Brasil. Então, alguma coisa errada. Então, talvez a nossa sociedade seja peixe querendo ser cachorro. Nossa sociedade é cachorro querendo ser peixe. É você negando o que você é. Não, eu sou a medida de todas as coisas. Eu defino a minha felicidade. Mas não tem jeito. Você é espírito imortal, irmão. No livro dos Espíritos tem uma passagem que está escrito assim. O Kardec pergunta, basicamente, né, para o Espírito de Luz, mas como é que o homem deveria... O homem não pode alegar que ele não sabia de nada, que ele não sabia a vontade de Deus, que ele não sabia as regras, que ele não sabia o que ele devia fazer. Onde é que está escrita a lei de Deus? Não sei se vocês vão lembrar. E o que o Espírito de Luz responde para o Kardec? Aonde é que está escrita a lei de Deus? E o Espírito de Luz responde: sabe onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Porque você é centelha divina. Jesus vai dizer: Deus é Espírito, e em Espírito deve ser adorado. Então Deus é... As tradições indígenas, xamânicas, muitas delas chamam Deus como? Qual o título que eles usam? O Grande Espírito. E nós somos os pequenos espíritos. Portanto, é como se Deus retirasse uma fagulha, uma centelha do que Ele é e te criasse. Você é isso. Não adianta. Emmanuel vai dizer que nós somos espíritos. Sabe a lei da gravidade? O pessoal fala, a lei da gravidade é que os corpos caem, né? Na verdade, não é que os corpos caem. Eles são atraídos pelo que tem maior massa, certo? Emmanuel diz assim, nós todos gravitamos perante Deus. É como se ele dissesse, não tem jeito, minha irmã, você pode resistir quando você quiser. É a força da gravidade. Mais cedo ou mais tarde você vai ser atraído. Mais cedo ou mais tarde o seu espírito vai falar assim, eu não aguento mais isso. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo que é socorrista. Ele me falou que um dos dias que ocorrem mais suicídios, alguém imagina? Domingo à tarde, meu irmão. Ele falou, Marcos, você não tem ideia de quantos domingos eu entro naquela casa que é, para a nossa sociedade, o modelo de felicidade. Porque eu falei para vocês das duas pontas e que a maior parte do mundo está na ponta de cá. Querem ver como a gente se trai com as palavras? Você encontra um amigo de faculdade que faz muito tempo que você não vê. Aí você fala, e o fulano, como é que tá? Ah, o fulano, rapaz, o fulano tá bem de vida, viu? O que isso quer dizer? Está cheio de dinheiro. Casamento destroçado, relação com o filho não se fala, amargura no trabalho, que faz um trabalho que detesta, vazio espiritual, toma calmante, se enche de uísque toda noite para dormir, mas tem 3 carros importados na garagem, uma casa com 3 andares, uma piscina de 50 metros. E todo mundo fala que ele está bem de vida.
Aí o Chico fala, você não tem ideia de quantas vezes a gente tem que arrombar a porta, entrar em mansão. E aí você encontra o cara na melhor piscina, desencarnado, com um relógio de 50 mil no braço, um celular de 15 mil no chão e um uísque de sabe Deus quanto no copo. Porque não tem jeito. Então a pergunta é possível ser feliz na Terra? Bom, mas eu estou falando para vocês de coisas, minha irmã, que a maior parte das pessoas diria, é um tesouro. Uma mansão, uma piscina magnífica, uma Ferrari, uma Lamborghini, um Porsche na porta. Um uísque 12 anos, um relógio de 50 mil. Mas aí tem alguém que disse uma frasezinha lá no Evangelho, salvo engano, de Mateus capítulo 7. Não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões os roubam e as traças os corroem, mas ajuntei tesouros no céu. E a frase que define o que nós estamos conversando. Porque onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Se a gente fosse resumir, o problema da nossa sociedade hoje é que ela errou o tesouro. Ela está atrás do ouro de tudo. Não tem jeito. É igual beber água salgada. Parece água, mas quanto mais você bebe, mais sede você tem. Vocês já repararam, não sei se vocês conhecem, eu, por vários caminhos diferentes, conheci várias pessoas ricas. E alguns que trabalham no mercado financeiro. Quanto mais dinheiro ele ganha, menos paz ele tem. Em vez de ele estar mais tranquilo, quanto mais dinheiro ele ganha, menos paz ele tem. Porque é como se você dissesse assim, não, mas quando eu chegar no 1 milhão, aí eu vou estar tranquilo. Aí ele chega no primeiro milhão. E dentro dele está tudo igual. Não, quando chegar no segundo milhão, eu vou estar tranquilo. Não, quando eu comprar tal casa, eu vou estar tranquilo. E ele continua. E se vocês pararem para pensar, é uma dinâmica muito parecida com o vício. Porque a droga é a mesma coisa. Eu consumo a droga por quê? Porque eu não estou numa condição boa. Se você tivesse, meu irmão, em perfeita paz, tranquilidade, feliz, você precisava consumir a droga? Você consome a droga para produzir em você uma condição que você não tem. Não é isso? Vou dar um exemplo mais simples ainda. O dia que você está sem dor, você toma analgésico? Não toma. Você só toma analgésico o dia que você está com dor. Mas você toma analgésico hoje, a dor volta amanhã. Você toma amanhã, volta depois de amanhã. Você está uma semana, todo dia. Você toma analgésico, a dor volta. Você toma analgésico, a dor volta. Qual que é a conclusão mais razoável que você vai chegar? Não está funcionando. Não é isso? Esse remédio não está curando a minha dor. Então eu tenho que buscar um outro caminho. E aí vem a segunda confusão, minha gente. Qual é a segunda confusão? A segunda confusão. Nossa, o negócio está parado ali, né, meus irmãos? Só para. Nossa, é uma hora da manhã, o povo está me ouvindo ali. Tá bom a palestra. A segunda confusão é a mais grave, minha gente. As pessoas confundem felicidade com alegria. Felicidade é uma condição da alma. Alegria e tristeza são circunstâncias da vida. A alegria e a tristeza estão sujeitas ao tempo e aos acontecimentos.
Então eu posso ser uma pessoa feliz. Graças a Deus. Mas eu chego no meu trabalho, como eu vivenciei, e eu sou informado que um colega nosso tinha cometido suicídio dentro do ambiente de trabalho. É óbvio que eu fiquei triste. Por conta da circunstância. Mas e depois? Passaram-se alguns dias e eu retomei a minha condição. O contrário também. Eu posso ser uma pessoa infeliz. Eu sou uma pessoa infeliz. Fui trabalhar naquele dia, minha irmã e meu cunhado, que eu gosto muito, resolveram me fazer uma surpresa, me pegaram na hora do almoço e me levaram na churrascaria. Fiquei alegre. Voltei para casa, talvez aquele dia ainda um pouquinho mais contente. No outro dia acordo de manhã, acordo como? Infeliz. E por que ocorre esse erro e esse radicalismo, muitas vezes, da religião? Porque, tem algum problema em ter um bom carro, estar satisfeito em ter um bom carro? Nenhum problema. Tem algum problema em você gostar de uma roupa bacana, ou fazer uma viagem? Sobrou um pouquinho de dinheiro, nós vamos comer num restaurante diferente esse domingo? Tem algum problema? Nenhum problema. Mas isso pode te deixar alegre. Isso não vai te deixar feliz. E como muitas vezes não há esse entendimento, você tem aquela posição religiosa radical que acha que tudo isso é ruim. Não é ruim, desde que você coloque no seu devido lugar. Seria até estranho, né? Você quer ter um carro bom ou um carro ruim? Você quer morar numa casa confortável ou numa casa cheia de goteira? Você quer comer uma comida boa ou uma raçãozinha? É natural que você queira comer bem, queira morar bem, queira ter um conforto físico, não tem problema. O problema é você não entender que aquilo é tão frágil quanto o tempo e as circunstâncias. E se a sua felicidade depende do que é pó? E se a sua felicidade depende do que está aqui hoje e amanhã pode não estar? Como é que você pode ser feliz se você colocou a sua felicidade nas coisas que mudam como vento? E que você não tem controle. Nenhum controle. Passamos por uma situação triste. A gente tem cachorros, adora os cachorros. Semana passada, do nada, um cachorro jovem que nós adotamos e descobrimos depois que tinha um problema cardíaco, morreu de infarto fulminante. Fomos trabalhar, dali a meia hora, minha filha me liga. É óbvio que eu fiquei triste. Mas retomamos o caminho, guardamos a lembrança e continuamos felizes. Porque se eu coloco o meu projeto de felicidade ali, perceberam a fragilidade? Isso vale para tudo. Eu tenho 2 filhas. Uma tem 25. Só estava te testando. E a outra tem 31. E eu dei uma orientação para as minhas 2 filhas. Né? Entra na fase da juventude, começa a namorar e tal. Eu falei, minha filha, se um namorado bem romântico chegar para você e dizer assim, meu amor, a minha felicidade está nas suas mãos. Sabe o que você faz? Já que está na minha mão, estou devolvendo.
Está na minha mão, já não está mais. E se ele perguntar, você fala assim, está difícil cuidar da minha, como é que eu vou cuidar da sua? Porque perceba, isso não quer dizer que você não pode ter a alegria de um bom casamento, de uma relação com os filhos, de um trabalho, mas se você não tiver claro na tua mente que tudo isso é circunstância. Quem é casado aqui? Não estou agorando ninguém. Mas vocês já pararam para pensar que o seu companheiro, a sua companheira, é uma expressão que minha avó usava, eu nunca entendi muito bem, mas minha avó falava, já viram a expressão, os antigos falavam assim, o fulano acordou morto. Já ouviram essa expressão? Nossa, você sabe a dona Vandinha lá? Então, um dia ela acordou morta. Eu pensei, como é que alguém acorda morto? Não é? Você está ali dormindo, aí você fala, ih, estou morto, e volta. Mas assim, tirando a brincadeira, vocês já pararam para pensar que os seus companheiros e companheiras amanhã podem acordar morto? E eu sei que tem gente que está pensando assim antes dele do que eu, né? Mas é uma brincadeira só. Não pode acontecer. Então a gente não pode pôr a felicidade ali. A gente tem que pôr a felicidade em algo que seja eterno. E o que é eterno? Deus. Jesus veio e disse assim, qual que é a minha tarefa? Eu vim anunciar o reino dos céus. Quando Jesus passa, João Batista vê Jesus, João Batista diz, alegrai-vos, pois o reino dos céus está próximo. Mas era uma pessoa. E o que as religiões por muito tempo alimentaram a ideia? Aqui é sofrimento, é sofrimento, é sofrimento, é sofrimento, e depois você vai ser feliz lá. Lá onde? No reino dos céus. Não é isso? Não era essa a base da ideia? Aonde fica o reino dos céus? Não foram, né? Vocês ainda não conhecem, né? Só para saber. Tirando a brincadeira, minha irmã me perguntou, onde é que fica o reino dos céus? Perguntaram para Jesus, não é? E o que Jesus respondeu? O reino dos céus não vem por aparências exteriores, pois o reino dos céus não está aqui nem ali. O reino dos céus está dentro de vocês. Portanto, o que é o reino dos céus? É uma condição da sua alma. Então, o reino dos céus, sabe aquela história quando você fala assim, fulano morreu, foi para o inferno. Fulano morreu, foi para o céu. O que o Espiritismo nos ensina? Você não vai para o inferno. E você não vai para o céu. Você vai com o inferno. Ou você vai com o céu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível estar no céu vivendo um inferno? Mas é possível estar no inferno vivendo o céu? Quer ver como é possível, minha irmã? Vocês conhecem o Nosso Lar? O livro, né? Claro. Não sei, né? Vai que alguém que já está nessa condição. Queria eu, mas... Tem uma passagem do Nosso Lar, minha irmã, daquela moça que morreu jovem, que quer casar, e estava toda revoltada, lembram? Vivendo daquele inferno interior, porque ia casar e o amor dela ficou na terra. Lembram dessa passagem? E o que o amor dela estava dizendo aqui na terra? Para ela. Minha querida, a fila andou. Porque já estava em outra. Né? E essa mulher estava onde? No nosso lar. Lago, passarinho, música tocando. Ela estava no céu, vivendo no inferno. Percebe, irmão? Salvo engano, obreiros do Senhor, eles vão fazer uma
uma ação num umbral pesado e eles param num posto de socorro, já na zona umbralina. Não sei se vocês vão lembrar dessa passagem. Uma das personagens, ela começa a tocar piano magnificamente e a outra começa a cantar uma música magnífica. E André Luiz descreve que começam a cair pétalas fluídicas do céu, do alto, mas eles estavam no meio do umbral. E ele descreve que poucas vezes na vida dele ele teve tanto enlevo, tanta comoção, tanta emoção. Está percebendo? Ele estava no meio do inferno, vivendo o céu. A outra estava no céu, vivendo o inferno. Porque o reino dos céus é uma condição íntima. E se a gente gravita até Deus, minha gente, o que está escrito lá na primeira carta de João? O que é Deus? E o que João diz? Deus é amor. Percebam que ele não diz que Deus tem amor. Ele não diz que Deus é amoroso. Ele diz Deus é amor. É como se dissesse, não há nada em Deus que não seja amor. E se eu alcanço o reino dos céus, eu pergunto para vocês, eu vou ver Deus? O que vocês acham? Se alcançou o reino dos céus, minha cara, se alcançou o reino dos céus, você vai ver Deus? O que vocês acham? Vai sim. E não sou eu que estou dizendo. Capítulo 5 de Mateus. Bem-aventuranças. Toda bem-aventurança tem uma recompensa, não é? E tem uma bem-aventurança, a sexta, cuja recompensa é o quê? Ver a Deus, né, irmã? E quem é que vai ver Deus? É chamado oral. Se errou, já vai para oral, tá? Aqui é rápido o negócio. Bem-aventurados os puros de coração. Nosso coração é puro? Não, ele é misturado. O que quer dizer que algo é puro? Que não tem mistura, não é isso? É uma única substância. Quando que nosso coração vai ser puro? Quando tiver dentro dele só o quê? Amor. E Deus é o quê, minha irmã? Amor. Então, no dia que o seu coração só tiver amor, você estará em Deus e Deus estará em você. Por isso que Jesus diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porque não haverá mais nada. Só amor. E quando você tiver essa condição, você vai ver Deus. Sabe aonde, meu irmão? Alguém imagina? Porque tive fome e me deste de comer. Porque tive frio e me agasalhaste. Porque eu estive doente e vieste me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que vos vimos nesta condição? E o rei lhes responderá, toda vez que o fizeste a um desses menores, foi a mim mesmo que você fez. Então, quando seu coração for puro, cada criança que você ajudar é Jesus. Você vai ver Deus na criança, você vai ver Deus no idoso, você vai ver Deus no doente, você vai ver Deus no gatinho que passou, você vai ver Deus no pé de acerola que está lá fora, você vai ver Deus no céu estrelado magnífico dessa noite, você vai ver Deus em todo lugar. Porque você vai estar em Deus e Deus vai estar em você. E isso é felicidade. Porque você vai ter realizado o que você é. Bom, então Marcos, você está querendo dizer que dá para ser feliz na Terra? Dá. Mas não plenamente. Por que não dá para ser feliz na Terra plenamente, meu irmão? Porque se Deus é amor
e o seu coração estiver em amor, vocês concordam que quem ama, ama alguém? Quem ama, ama algo? E se eu estou em um planeta em que as mulheres são vítimas da violência do jeito que são, em que as crianças são exploradas do jeito que são, em que irmão está em guerra contra irmão, em que pessoas morrem de fome, eu não posso ser feliz por mim. Porque se o seu marido, seu pai, seu irmão hoje estiver doente, você vai estar plenamente feliz? Não vai. Se o seu irmão, seu marido, o seu familiar estiver passando fome, você vai estar plenamente feliz? E se um filho seu for convocado para a guerra, você vai estar plenamente feliz? Então é impossível você estar plenamente feliz. Quero pedir licença para fazer uma propaganda. Vocês estão vendo aqui, ó, Fraternidade Sem Fronteiras. É um trabalho do qual a gente participa. Começou com um unicórnio. E tem um conjunto de ações na África, no Brasil e em vários outros lugares. E as pessoas podem apadrinhar, e as pessoas podem se envolver, e elas podem participar das caravanas. Se Deus quiser, em julho estamos lá na África. E sabe o que a gente vai fazer lá? Os tolos acham que nós vamos ajudar. Na verdade, você vai receber. E uma das coisas que a gente recebe na cultura africana, um conceito, uma ideia, cujo título é Ubuntu. Né? Alguns vão falar Ubuntu, aliás. O correto é Ubuntu, mas a maioria fala Ubuntu, não tem problema. Que é uma filosofia de vida. Sabe o que significa, irmão? Olha que lindo. Significa, meu irmão, Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Percebe, irmão? Então eles vão dizer, o bispo Desmond Tutu, né, que foi muito importante na libertação da África, ele dizia assim: vocês no Ocidente, para vocês no Ocidente, a felicidade é um projeto individual. Para nós, a felicidade só pode ser coletiva. Há um outro ditado africano que diz assim: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Olha só, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Qual é a ideia? Todos são responsabilidade de todos. Por isso que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E ele dizia, o príncipe Desmond Tutu, para vocês no Ocidente, a felicidade é uma vitória individual. Para vocês no Ocidente, a felicidade é uma vitória do ego. Por isso que você diz assim, meu irmão, eu venci, eu conquistei, eu superei. E quantas vezes, né, minha irmã, você está dizendo, eu venci o outro, eu conquistei o outro, eu superei o outro. E lá é o contrário. Para terminar, e para a gente repensar quais são os nossos tesouros e efetivamente o que a gente faz para ser feliz na Terra. A Vânia, né, que é uma amiga nossa que vai 3, 4 vezes e fica lá um bom tempo, ela conta uma história, ela e o esposo, que eles estavam hospedados na casa muito, muito pobre, no Congo, não minto, no Malawi, de um sujeito com a esposa e alguns filhos. E eles falaram, não, nós vamos comprar comida, porque, né, e obviamente foram os dias que aquela família comeu melhor. Para quem acha que sabe o que é pobreza, nós estamos falando de um lugar que as pessoas comem em média uma vez a cada 13 dias. E aí,
eles iam embora. E no dia que eles iam embora, era aniversário desse sujeito. E aí ela falou assim, olha, nós vamos te dar um dinheirinho a mais, porque aí você compra algo diferente, que a gente vai embora amanhã, mas vamos fazer uma festa de aniversário para você. Nós estamos falando de um sujeito paupérrimo, tá? E ela chega nesse dia para o jantar, né, despedida, e cheio de gente na porta da casa dele. Ela chega com o marido da ação, né, eles passam o dia inteiro, né, que a caravana passa o dia inteiro em serviço social. E aí ela vê aquela turma falando, o que vocês estão fazendo aqui? Esse monte de gente aqui? Não, é que o fulano vai dar comida pra gente. O fulano vai dar comida para vocês? Aí ela entrou, falou, fulano, eu falei que eu ia te dar aquele dinheiro para você, para fazer uma festa para o seu aniversário. E ele virou para ela e falou assim, e a senhora acha que eu ia conseguir fazer uma festa com os meus irmãos passando fome? Percebe a diferença? Eu sou porque nós somos. No Ocidente, é eu. Eu tenho 1 milhão, agora eu quero ter 2. Eu tenho 2, agora eu quero ter 4. Eu tenho 4, agora eu quero ter 8. Mas por que você quer ter 8? E a cada 1 milhão que a pessoa conquista e o medo de perder. Exatamente. E aí, eu me lembro com tristeza, minha irmã, de um jovem que uma vez virou para nós e disse assim, o meu sonho na vida é ser rico. E eu disse para ele, mas ser rico é uma condição, não é um objetivo. É uma condição. Você pode ser saudável ou doente. Você pode ser casado ou solteiro. Você pode ser rico ou pobre. É uma condição. O sonho tem que ser algo que você vai alcançar, que você vai se transformar. Perceba que isso fica uma coisa tão doentia que não era nem assim, o meu sonho é ser rico para ter um barco. O meu sonho é ser rico para ter... Não, o meu sonho é ser rico para ser rico. Aí, tragicamente, é o sujeito que dali a uns 20 anos, o meu irmão Chico vai estar indo lá socorrer. Porque 20 anos de vazio levaram ele a esse lugar. Então, para concluir, sim, é possível ser feliz na Terra. Não é possível ser plenamente, porque um mundo de expiação e prova é um mundo onde predomina o mal. Então, se o meu irmão passar fome, se minha irmã é violentada, é vítima de violência, se meu irmão é explorado, se meus irmãos estão em guerra, e eu digo que sou plenamente feliz, significa dizer o quê? Que eu sou um egoísta. Mas eu posso ser feliz se o meu tesouro tiver nas coisas que não se corrompem. O Wagner, né, que é o presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, ele fala nos lugares mais miseráveis que eu visitei, ao mesmo tempo, foram alguns dos lugares em que eu encontrei as pessoas mais felizes que eu já encontrei. Aí você fala, por que são alienados? Porque não percebem a condição dele? Ele fala, não, eles sabem da pobreza, eles não gostam daquilo, eles querem ter água, eles querem ter comida, mas eles sabem o que de fato produz felicidade. Então eles querem beber água porque o corpo precisa de água. Eles querem comer porque o corpo precisa de comida. Mas eu vou contar uma última cena para vocês verem o que é você ter valores. A Vânia conta que uma das vezes que ela estava lá, ela pegou pneumonia. Porque a situação é muito insalubre, né? É chão de terra, não tem esgoto. E que ela acordou um dia e falou, acho que eu fui para o céu, acho que eu desencarnei. Por quê?
um círculo de crianças em volta da cama dela, cama não, né? Um colchonete, de mãos dadas, rezando por ela. Ninguém pediu, ninguém ordenou, ninguém cobrou. Elas foram. Você já imaginou? Já imaginou, irmã, assim, acordar de manhã com um círculo de crianças de mãos dadas rezando por você? Você imaginou a natureza dessa vibração? Ela falou assim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Para concluir, concluo com Jesus. Diga-me onde está o teu tesouro. Eu te direi onde está o teu coração. E ao te dizer onde está o teu coração, eu te direi o que te faz feliz. É isso. Muito obrigado por terem ouvido.